Brasil é a sexta economia que mais cresceu no mundo em 2024. Segredo de ser, segredo de ser, segredo de ser feliz. Segredo de ser, segredo de ser, segredo de ser feliz. Artigo publicado na BBC News Brasil. Deixa de ser velho, Rodolfo. Comemora esse crescimento do PIB com um Lula lá mais moderno. A economia brasileira chegou até a metade de 2024, tendo crescido 2,5% nos 12 meses anteriores. Por que eu não estou comemorando e aquele Lula lá foi completamente irônico? Eu estou aqui na frente do lago da hidrelétrica de Belo Monte e vocês podem ver atrás de mim uma densa camada de fumaça da floresta amazônica que está queimando como nunca nesse exato momento. O que coloca o país em sexto lugar entre as economias do G20 que mais cresceram nesse ano. Aí aquele brasileiro besta vai falar sexto lugar? Ih! Brasileiro tem que ser primeiro lugar. Tinha que ser a que está mais crescendo no mundo inteiro. Imagina se o sexto lugar de crescimento já deixou a gente assim, né? Um crescimento baseado no agronegócio, na mineração, na destruição da natureza. Nós já estamos assim, completamente cobertos de fumaça. Imagina se tivesse numa posição mais elevada, eu não digo nem melhor, porque crescer mais é melhor? Essa é a pergunta. E eu queria mostrar para vocês um vídeo sobre uma filosofia crescente, que é o degrowth, que é o decrescimento planejado. Most economists argue the pursuit of economic growth is both good and necessary. But is it? In the wake of Tem uma legenda aí, né? Vocês estão vendo, né? Eu pago, inclusive, a versão paga do CapCut para poder colocar essa legenda. Mas esses gringos falam muito rápido, né? Então não custa nada repetir um pouco o que eles falam de uma forma mais pausada, né? Então, a maior parte dos economistas assume que o crescimento econômico é bom e é necessário. the coronavirus pandemic, more than 1,100 economists, scholars and climate activists from over 60 countries signed an open letter calling for an end to a capitalist system which pursues growth at all costs. Então, na época da pandemia, uma série de países, organizações intelectuais assinaram uma carta aberta pedindo pelo fim desse capitalismo que busca crescimento a todo custo. O G20 é um grupo que reúne algumas das maiores economias do mundo. Entre junho de 2023 e junho desse ano, o Brasil só cresceu menos que a Índia, Indonésia, China, Rússia e Estados Unidos. Vergonha. Fantástico do mundo, o mais importante do mundo, pelo menos era. 5 derrotas, 1 vergonha. E igualou o índice da Empate. Turquia. Registraram um crescimento menor do que o Brasil os seguintes países: Coreia do Sul, Canadá, México, França, Itália e Reino Unido. 3 vitórias. 55% de derrotas realizados. E as vitórias foram em cima, com todo respeito, hein? De Coreia do Sul, Canadá, México, França, Itália e Reino Unido, além da zona do euro como um todo. Com todo respeito, hein? De Essa minha montagem tosca do artigo da BBC com os comentários de Galvão Bueno é evidentemente para mostrar que brincar, que o futebol, no futebol a gente quer estar sempre em primeiro, né? A graça é estar em primeiro lugar, mas no crescimento do PIB não é necessariamente assim, especialmente se o crescimento do PIB nosso, né, for consequência de expansão de uma atividade destrutiva
como o agronegócio, que está atacando fogo na Amazônia, criando um imenso corredor de fumaça que sai aqui do sul do Amazonas e vai até Porto Alegre, ou chegando até São Paulo também, ou Rio de Janeiro. Então é um preço muito alto por um crescimento do PIB que significa o quê em termos de melhora da qualidade de vida para a população? Os resultados do Brasil e de outros países confirmam uma tendência apontada para este ano por relatórios de grandes entidades como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, de que a economia global está se normalizando. Opa, para tudo. É a economia global que está se normalizando. Não foi o Lula, não. É que o Bolsonaro deu azar na época da pandemia. O Lula tem sorte. Após anos de instabilidade provocada pela pandemia e por conflitos. Eles sinalizaram que o crescimento econômico está vindo de dois lugares em especial, dos Estados Unidos e dos mercados emergentes, entre eles o Brasil. Tá, vamos cortar esse assunto, né, de mercados emergentes, que não tem nada de emergente, ninguém está emergindo, né? A gente é periférico e fornecedor de commodities, isso sim, né? E o que está acontecendo nos Estados Unidos é financiarização, né? Não é nem produção industrial também. Então vamos entender direito do que se trata. Apesar de ser biólogo burro, um pouquinho eu sei. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, estão crescendo a um ritmo anualizado de 2,8%, segundo dados oficiais do primeiro semestre deste ano. Eu fico impressionado como essa questão é apresentada de uma forma tosca. Os Estados Unidos estão crescendo a 2,8%? Não, eles cresceram nesse ano. Não significa que vai ser assim daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Né? O pessoal do clima, né, quando quer falar do aumento da temperatura da Terra, agora que ano passado teve um El Niño forte, então teve uma subida maior, né? E a gente espera que tenha uma baixa. Então como é que a gente faz o cálculo para saber o ritmo de crescimento da temperatura? Né? A gente considera a média de uma década inteira, né? Então agora basta os Estados Unidos crescer 2,8%, o pessoal acha que não, as questões estão resolvidas, o coronavírus está resolvido, agora é só estabilização e crescimento. Não, tá errado. O clima está colapsando, a civilização vai colapsar e a economia também. O que não significa que em alguns momentos não possa ter algum crescimento. Instead, they advocated for degrowth, a concept that directly challenges the long-held view that more is always better. Então, a ideia do decrescimento desafia a visão amplamente difundida de que mais é sempre melhor. Não, menos fumaça aqui era melhor. E para isso a gente precisa de menos expansão do agronegócio. E isso pode gerar um crescimento menor do PIB do Brasil. Ainda mais porque nós não estamos industrializados. Né? E é muito por causa do agro também. Né? Políticas que favorecem o agro e que prejudicam a industrialização. Olha aí, tô vendo? Tô praticamente um Jones Manuel aqui. Agora aparece uma pergunta que é assim, não tá na hora de viver melhor com menos? Put simply, the objective of degrowth is to ensure that life is at the center of our economic systems. Então o objetivo central do decrescimento é que a vida seja o elemento central dos sistemas econômicos. Né? Repare que não é a vida humana, é a vida de forma geral. That means challenging the idea that economic growth is good for everyone and instead focusing directly on making people happier and healthier. Desafiando a noção de que o crescimento econômico é bom para todos, né? E focando diretamente em tornar as pessoas mais felizes e mais saudáveis. Ever since the metric of gross domestic product, or GDP, was first proposed in 1937, policymakers have been striving to increase this measure of a country's economic welfare. Desde que a noção de PIB, Produto Interno Bruto,
foi formulada em 1937, gestores vêm trabalhando para aumentar essa métrica nos seus respectivos países. However, advocates of degrowth say Gente, olha, presta atenção numa coisa importante aí, tá? Olha o que está aparecendo aí na legenda. No entanto, os defensores do crescimento desviados dizem não. Olha só, é porque isso é feito pela inteligência artificial e ela é burra, né? O que o rapaz tinha falado é os defensores do degrowth, o decrescimento. Vai ver que é uma palavra tão nova que o algoritmo nem conhece, botou defensores dos viados. É só para explicar que essa legenda não é perfeita, tá? É um recurso que eu uso, por isso que eu complemento aqui com alguma fala depois. Não é para levar ao pé da letra. E o certo seria eu parar no computador, conferir pedaço por pedaço e ir corrigindo essas coisas. Mas eu não faço isso, eu não vou fazer isso. Isso não é compatível com o ritmo de produção dos nossos vídeos. Então, é vida que segue, né? Mas presta atenção. GDP shouldn't be considered a proxy for progress. Então, ele fala, o Produto Interno Bruto, o PIB, não deve ser considerado como uma aproximação, né, como uma medida de progresso. Tem muita gente que está comentando esse assunto hoje e está comemorando o aumento do consumo das famílias. Beleza, maravilha. Isso é progresso. Principalmente num país tão miserável em que o povo não tem condição de consumir nada. Aí sim. Então, a gente precisa de uma medida que meça realmente o consumo das famílias e não o PIB dessa forma genérica como está sendo considerado. Arguing there's an urgent need for us to learn how to live better while producing less. Então, o rapaz diz que precisamos aprender como viver melhor produzindo menos. So, what would that look like? Rich countries would be urged to reduce inequality through measures such as job guarantees. Os países ricos deveriam diminuir a desigualdade através de medidas como garantias, direitos trabalhistas, shorter working week and potentially a universal basic income. uma jornada de trabalho semanal menor e potencialmente uma renda básica mínima. Aquela que o Eduardo Suplicy sempre defende. Gente, eu vou sair com esses cachorros que eles estão reclamando aqui. Estão ansiosos pelo passeio. A gente continua lá. Olha, eu gosto de gato que não dá trabalho, não precisa passear. Bora, Duguinho, bora. Cadê? Bora. Cadê a cachorrinha? It would require high-income countries to dramatically scale down energy and resource use. Isso exigiria dos países ricos uma diminuição dramática no uso de energia e outros recursos naturais. Low-income countries, meanwhile, should continue to grow their economies in a sustainable way. Os países subdesenvolvidos, né? Eu gosto desse termo muito melhor do que periféricos, pô, emergentes. Não, é subdesenvolvido mesmo. Já os países subdesenvolvidos deveriam continuar a desenvolver, a crescer a sua economia de uma forma sustentável, né? O que significa o quê? Uma industrialização especializada, não esse agro maluco, nem a industrialização que é conversão de bauxita em alumínio. At least until they reach a level of parity with middle-income nations. Pelo menos até que esses países pobres, como o Brasil, atinjam um nível de paridade com os países de riqueza intermediária. Então vocês veem que quando as pessoas pensam nos gringos, né, os gringos não querem que a gente cresça, entendeu? As ONG, não sei o que, aquela bobajada lá que Aldo Rebelho sempre fala, você vê que não é bem assim, né? Você vê o que esse rapaz aí tá falando, né? Ele tá falando do país dele crescer menos, né? E a Inglaterra está crescendo mal por causa do Brexit, né? Não foi um decrescimento programado, né? E isso é problemático, né? O bacana é que seja programado, porque aí não tem sofrimento, aí não tem violência, aí não tem miséria, não tem fome,
né? Mas tudo isso pode ser planejado. Você não precisa regular o crescimento de todos os países na potência máxima, que é isso que se faz por aí. Pelo menos que se tenta fazer, a todo custo, às custas da saúde da população. Aí, ó, o pessoal parou para falar comigo. Agora esse cachorro mala que fica latindo, provocando os meus. Não, realmente, esse papo de crescimento do PIB a todo custo, eu prefiro o latido desse cachorro a esse papo. Aí, ó, a dona brigando com ele. One of the core aims of degrowth is to tackle the idea that every sector of the economy must grow all the time, regardless of whether or not we actually need it. Um dos elementos centrais da filosofia do decrescimento é questionar a ideia de que todos os setores da economia devem crescer ao máximo possível o tempo todo, né? Então, é claro que isso é uma bobagem, né? Aqui, olha, a gente está vendo que não está dando certo a expansão do agro. Olha só, isso está levando ao colapso da Amazônia, que vai levar ao colapso climático do país, e aí que a economia se acaba mesmo. Então, não tem como considerar isso uma coisa boa. Advocates argue that instead of growing sectors such as the arms and automotive industries, more focus should be placed on areas such as public transportation and renewable energy. Importante ter em mente, né? Ele até mostra uma placa solar ali no momento quando ele fala energias renováveis, né? Que hidrelétricas não são energias renováveis, tá? Ela não é renovável por quê? Porque ela destrói a Amazônia seca e aí não tem mais hidrelétrica, tá? Aí fala, porque não constrói hidrelétrica sem destruir a Amazônia? Não, não dá. Não dá porque é uma obra de grandes dimensões e existe uma pressão muito grande de colonização. Qualquer infraestrutura de acesso que você faça, e é necessário fazer infraestrutura de acesso para construir hidrelétrica, alavanca ondas migratórias que são incontroláveis. But what about the risks associated with a slowing economy? Quanto aos riscos associados a uma economia em desaceleração? Critics of degrowth worry about just that. Esse é o foco dos críticos da ideia do decrescimento planejado. With some pointing to 2020's sharp economic contraction as one example. The spread of Alguns deles citando a recessão de 2020 criada pela Covid, do coronavírus, como um exemplo. COVID last year coincided with the worst economic downturn since the Great Depression of the 1930s. A pandemia da Covid, ou sindemia, ela causou a maior queda no crescimento econômico desde a Grande Depressão da década de 1930. Strict public health measures and reduced mobility saw the global economy contract by 4.3%. Medidas de saúde pública e restrição de deslocamento fez com que a economia global... Não, você é burro, cara. Tá bom. Medidas de saúde pública e restrição fizeram com que a economia global diminuísse 4,3%. Este ritmo mostra uma aceleração em relação aos últimos 2 anos. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, cresce a esperança, sem medo de ser. Não é possível. É só falar em crescimento da economia que o povo já começa a cantar o Lula lá, sem medo de ser. Não, eu tô com medo de ser devorado por um grande incêndio que vai acabar com a floresta amazônica toda de uma vez só. É isso que eu tenho medo, né? Então eu espero que vocês, vendo esse vídeo sobre o decrescimento, também pensem nisso e também tenham medo do crescimento, né? Então vamos pensar como que foi esse crescimento. É o consumo das famílias? Ótimo. É a exportação do agro? Para aí, já não é tão ótimo assim. É a gente junto. É a gente junto? Junto de quem? Junto do agro? Né? Aí eu não quero estar junto não, me desculpem. Gosto muito de Gilberto Gil, Djavan, Chico Buarque, mas eu sei muito bem, quando foram construir a hidrelétrica de Belo Monte aqui no Xingu, eu achei que essa turma toda ia se juntar no Lula e falar, não Lula,
Para com isso, cara. Para com isso, é o Xingu dos índios, é o Xingu do Guarupi, né? Mas eu não vi Chico Buarque, eu não vi Gilberto Gil, eu não vi Djavan. Sabe quem eu vi criticando o Belo Monte? Rita Lee. No fundo, é a roqueira que tinha razão. A noção de brilha uma estrela também é complicada, viu? Porque tem uma estrela bem aqui em cima de mim que brilha, cara, e me faz tremer, né? Ela brilha tanto que tá transformando isso aqui no inferno. Ainda mais que chove cada vez menos, porque tem cada vez menos floresta. Olha aí, ó. Cadê? Ó, brilha uma estrela. Vem aqui. Aí no Rio de Janeiro, São Paulo, onde vocês moram, pode até ser bacana. Mas essa estrela brilha muito forte aqui no Pará, viu? Forte demais. Não dá pra falar brilha uma estrela com essa alegria toda, não. Medo de ser feliz. Comícios de Lula na segunda-feira. No interior de São Paulo, Presidente Prudente, Araçatuba, Ribeirão Preto. Até cortar esse finalzinho, mas na hora que ele falou Ribeirão Preto, eu lembrei, né? A situação que tá o interior de São Paulo. A situação que tá Ribeirão Preto, né? Isso é ser feliz, Lula? Não é. Não dá pra ser feliz no meio dessa fumaceira toda. E essa queimada tem a ver com esses 300 bilhões aí que você passou pro agro. Com certeza, para eles ficarem de boa com você. Quando a economia americana cresceu 1,9% em 2022 e 2,5% em 2023. É claro que você não tem um bandido feito Bolsonaro no governo, sempre ajuda, né? Mas a economia americana tá crescendo. E é claro que isso puxa a economia brasileira também, né? Porque aumenta aí, puxa a economia mundial inteira, né? E o Brasil vai nessa, né? A expectativa de muitos economistas é de que a economia americana possa vir a se acelerar ainda mais, depois que, no mês passado, o Federal Reserve e o Banco Central do país sinalizou que está preparado para começar a cortar os juros, o que tem o potencial de aquecer a economia. Então, se cortar os juros nos Estados Unidos e cortar aqui no Brasil, né? Agora a gente está mudando aí o cara do Banco Central, né? Imagina o tanto que não vai crescer a economia brasileira. Vai ser ótimo para reeleger o Lula em 2026. Agora, vai ser ótimo para escapar do colapso climático? Some describe this sharp slowdown as degrowthism in action. Algumas pessoas descrevem a recessão de 2020 como a ideia do decrescimento em ação. Though degrowthers themselves said this was misleading and rejected such criticism. Os defensores do decrescimento dizem que isso é enganador e rejeitam essa conclusão. Eu entendo, porque o que aconteceu ali foi um decrescimento devido à pandemia da Covid. Não foi um decrescimento planejado. E o que a gente defende é um decrescimento planejado. They say degrowth is different because it is a planned contraction that aims to be equitable. Então, como eu adiantei ali antes, né? Eu vou vendo tudo, eu vou vendo e comentando. Eu não assisto primeiro e vou comentando depois, não. É tudo online ao mesmo tempo agora. Então eles argumentam, como eu falei antes, né? Como eu já pude prever, que o decrescimento tem que ser uma coisa planejada e focada na equitatividade, né? Na igualdade social. By contrast, a recession is an unplanned event that can exacerbate inequality and reduce well-being. Por outro lado, a recessão é um evento não planejado que reduz a igualdade social e o bem-estar da população. Já o Brasil registrou no primeiro semestre de 2024 um ritmo maior de crescimento do que o FMI prevê para o país nesse ano. Não, gente, já tá comemorando de novo. Só porque cresceu muito, isso não é necessariamente bom. Para, daqui a pouco começa o Lula lá. Porra!
Enquanto isso, a Amazônia queimando, o Pantanal se acabando, a cidade tudo cheia de fumaça. Não dá certo isso não. Tem que pensar por quê, qual foi esse crescimento, às custas de quê? A festa é toda dele! Ele pega a bandeira brasileira! O carro vai parando, tem que dar um trânsito, ele disse que parou! Ele levou a bandeira! Aí, torceira! Pode até parar! De 2,1%, acima dos 2,5% registrados oficialmente. Já o Brasil registrou no primeiro semestre de 2024 um ritmo maior de crescimento do que o FMI prevê para o Brasil nesse ano, de 2,1%. Eles leram errado, né? Não é, isso é abaixo do que os 2,5% registrados oficialmente. Botaram estagiário para escrever o artigo. No segundo semestre, um crescimento de 1,4% em relação aos 3 primeiros meses do ano. Ficou meio ponto percentual acima da expectativa dos economistas de mercado, que esperavam alta de 0,9%. Mas tanto o ritmo atual quanto a previsão do FMI para o Brasil ainda são inferiores ao crescimento registrado do Produto Interno Bruto nos últimos 2 anos, de 3% em 2022 e 2,9% em 2023. Salve Amazônia, salve-se a selva. Esse é um vídeo que está sendo compartilhado nas redes bolsonaristas, ironizando o protesto de artistas na época do governo Bolsonaro, muito indignados com as queimadas da Amazônia, e agora está pior ainda, e as pessoas estão caladas, né? É claro que os bolsonaristas são os filhos da puta, porque são eles mesmos que estão tacando fogo, né? Então, é uma puta sacanagem isso. Eles não estão preocupados com a Amazônia, eles estão preocupados em detonar o Lula, né? Mas olha aí que coisa escrota. A Greta com um cantil de gasolina comemorando o fogo. Olha que loucura. É muita escrotidão. Mas existe o fato real de que quando a esquerda está no poder, existe menos pressão contra os desmatamentos. A gente vê menos indignação. Então, apesar de isso aí ser uma distorção, ser uma sacanagem bolsonarista, né, não deixa de ter um fundo de razão. Por exemplo, vamos pensar aqui, tá? Então, essa melhora na economia deve render uma melhora na popularidade do governo, o que deve trazer certa estabilidade política, né? Então, que tal aproveitar o momento para planejar o decrescimento, por exemplo, fazendo uma moratória de qualquer expansão no plantio de soja? Quem banca essa campanha? They even argued the economic crisis was in fact related to our dependence on growth, Então, os defensores do decrescimento argumentam que a crise econômica causada pela Covid é consequência da nossa dependência no crescimento econômico, né? Então, a gente tem que se livrar dessa dependência para que a gente consiga viver o decrescimento de uma forma tranquila e saudável. Opponents of the movement have also stressed that degrowth does not call for a reduction in personal income. E os defensores do decrescimento argumentam que uma diminuição do crescimento não significa necessariamente uma diminuição nos ganhos individuais das famílias. Você acha que se o agro parar de crescer, você vai começar a ganhar muito menos? Ele está crescendo loucamente. Você está vendo o seu poder de compra crescer? Noting that rich countries already have more than enough resources to secure good lives for everyone. Observando que os países ricos já têm recursos suficientes para proporcionar uma boa vida para todo mundo. Degrowth has received renewed attention in the wake of the coronavirus pandemic. The idea itself first gained prominence in the early 1970s. Apesar do decrescimento ter recebido atenção aí durante a crise do coronavírus, a ideia vem da década de 70, né? A década de 70. De onde vêm as melhores coisas? Movimento hippie. De onde vem eu? Aí, ó, virei um hippie velho, ó. The history of the degrowth movement can be traced back to 1972, when French philosopher André Gorz first coined the term décroissance. Translated into English as degrowth, Gorz questioned whether the Earth's natural balance was compatible with the survival of a capitalist system that pursues relentless economic growth. In the same year, a think tank called the Club of Rome published a book entitled Limits to Growth. In it, Enquanto isso,
eu vou mandar o convite de novo para aquele povo que furou com a gente. Esse aí é um pedaço da nossa live de ontem. É bem caótica, né? Mas eu recomendo que... Eu acho que foi divertido. Vai ter outra semana que vem, espero que assistam. E teve uma hora que eu tive que resolver umas coisas técnicas ali e passei a palavra para Cláudia Bório. E a Cláudia, sempre que ela tem uma oportunidade, ela começa a falar desse livro, O Limite do Crescimento. Tem a impressão que se ela estiver esperando o ônibus assim, e tiver outra pessoa no ponto, ela fala: ei, você já ouviu falar do livro O Limite do Crescimento? Tá bom, vou falar então. Bom, essa é uma questão que eu adoro falar, né? Eu não sou economista, não sou especialista no assunto, mas eu venho há anos estudando um trabalho que eu estava mencionando numa conversa anterior que a gente estava tendo ali quando começou a live. É um trabalho chamado Limites do Crescimento, que é um livro que foi publicado em 1972 e que previa de uma forma matemática que se a gente continuasse usando os recursos naturais do jeito que a gente usa e a população continuasse crescendo como ela cresce, a gente viria a ter um colapso social, econômico, enfim, um colapso da nossa civilização. É um trabalho muito interessante porque ele tem bases matemáticas, ele não é assim político, ele não é místico, ele é feito por técnicos. E o objetivo desse trabalho, na verdade, era um negócio bem capitalista, porque quem encomendou o trabalho eram empresários que queriam saber qual é o limite que eles iam poder explorar os recursos da terra. Então, assim, quanto que vai ter de ferro para a gente explorar, quanto que vai ter de sal, quanto que vai ter de terra arável para a gente plantar e tal. E isso foi um trabalho que foi depois bastante desprestigiado, porque com a continuação, depois da crise do petróleo, o mundo conseguiu superar, né, grandes crises. Então, muita gente falou, isso aí é um trabalho neomalthusiano. Ah, sim. Verdade, tô comendo queijo. Quando as pessoas querem desqualificar esse tipo de argumentação que eu tô usando aqui nesse vídeo, eles me chamam de neomalthusiano. Exatamente. Eu prefiro colapsista. Mas se quiser ser neomalthusiano, para mim tá bom também. Eu tenho o maior respeito pelas previsões de Malthus. Researchers from MIT predicted that our seemingly never-ending appetite for industrial growth would see civilization collapse sometime in the 21st century. This idea was widely criticized at the time, and in 2002, one Danish academic even suggested the book should be relegated to the dustbin of history. Então, um livro com a ideia tão óbvia de que o crescimento teria limites foi considerado tão negativo que deveria ser jogado na lata do lixo da história. Researchers at the University of Melbourne, however, argued that more than 40 years on, the book's forecasts appear accurate. And if we continue to track in line with its projections, we should expect to see the early stages of global collapse appearing soon. No entanto, outros pesquisadores consideraram o livro bastante preciso nas suas previsões e a expectativa é que os primeiros sinais do colapso global comecem a surgir logo, né? Como, por exemplo, essa super proliferação de incêndios na Amazônia agora, ou as chuvas fortíssimas em Porto Alegre. Então, não é porque a economia cresceu um pouquinho mais esse ano que vocês podem ficar tranquilos de que 2025, 26, 27 vai seguir desse mesmo jeito. Não vai. Não existe economia sustentável com um planeta com o clima colapsando. Então, em vez de querer crescer tudo que for possível agora, talvez seja melhor fazer um decrescimento planejado, tá? E quem nega isso é negacionista. Do mesmo jeito que tem o negacionista da vacina, tem o negacionista da teoria da evolução, tem o negacionista econômico, que é aquele que acha realmente que o crescimento infinito sempre vai ser possível. Emergentes e os Estados Unidos crescendo mais. A economia mundial está se estabilizando após anos de altos e baixos intensos. Então, essa é outra bobagem. Como assim está se estabilizando? Né? Acontece uma coisa durante 2 anos seguidos, eles acham que a economia
global já está se estabilizando. Não. Não existe estabilidade econômica sem estabilidade climática. Né? A economia global não vai se estabilizar. Aliás, todo mundo que entende de capitalismo sabe que o capitalismo é marcado por flutuações, né? Que vão ser exacerbadas, as quedas vão ser exacerbadas, né? A recuperação não. Uma série de quedas com pequenas recuperações é o que a gente vai ter daqui para frente. Né? E quem fala diferente tá chutando. Não tem como dizer que a economia global está se estabilizando. Ah, passou a Covid, não vem mais nada por aí. História. Provocados pela pandemia da Covid. A conclusão está em relatórios recentes de entidades como o FMI, o Banco Mundial e a OCDE. Em 2020, quando o novo coronavírus se espalhou globalmente, a economia global sofreu com fechamentos de empresas, quarentenas, lockdowns, paralisação de atividades e demissões em massa. No ano seguinte, com a chegada de vacinas nos mercados, a pandemia começou a ser vencida e muitas restrições foram levantadas. Nestes anos, as economias globais passaram por uma série de montanha-russa. Uma série de montanhas russas, né, querido? É no plural. Alguns países sofreram com novas ondas de Covid-19. Outros tiveram momentos de acelerada recuperação econômica, seguindo momentos de estagnação ou queda. E por aí vai. Eu não vou ler isso aqui tudo, não. Tá muito chato. Chega. In the decades since these discussions were first published, increasing alarm over the scale and speed of the climate crisis has sharpened the focus on ideas that tackle rampant consumerism in high-income countries. So much so that in September 2019, Swedish climate activist Greta Thunberg delivered an emotional anti-growth speech at the UN Climate Summit in New York. Gente, eu cansei de fazer aquela tradução momento a momento, viu? Dá muito trabalho. Se vira aí, quem se agarra no inglês, se agarra no inglês. Quem vai na tradução, tá? Só comentar aí a Greta, que fez um discurso anti-crescimento. Tá vendo como a Greta é um dos grandes pensadores do nosso tempo, né? We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Nós estamos no início de um evento de extinção em massa e tudo que vocês falam é em dinheiro e no conto de fadas do crescimento econômico eterno. Como ousam? Despite the ongoing pandemic, a recent global survey found that most people perceive climate change to be the biggest threat to their countries. The United Nations has recognized the environmental emergency as a defining issue of our time, warning that in order to keep global warming below 1.5 degrees Celsius, global emissions must be cut to zero by 2050. That's a huge undertaking, and one that will require far-reaching and unprecedented changes across all aspects of society. Então, nesse momento que a gente precisa repensar a noção de crescimento, né? Que eu me pergunto, quantos desses aí, desse vídeo, né? Que estão dispostos a criticar o Lula? Olha, eu tô vendo o Gregório ali, o Gregório é um deles. O Gregório critica mesmo. O Gregório está indignado com a destruição da Amazônia, tá? Ele é uma pessoa que se destaca pelo lado positivo. Mas esses outros aí, né? Quantos desses estão de fato aí criticando o governo pela falta de cuidado com a floresta amazônica, né? Pelo colapso climático, né? Pelos incêndios. Estão criticando da mesma forma que estariam se fosse sob Bolsonaro? Será que estão? Eu não tô vendo isso. Eu vejo o Gregório. Sim, o Gregório é um cara bacana, um verdadeiro intelectual, né? Pode ser que tenha um ou outro aí que eu não conheço, que está falando uma coisa bacana e eu não estou nem sabendo. Mas o fato é que não há uma mobilização nacional. O país não está escandalizado com as queimadas da forma como deveria estar. E agora então, com esse crescimento do PIB, aí a popularidade sobe, as eleições se aproximam, aí é que a gente não vai conseguir mesmo. Pois é, nossa estrela tá brilhando tanto aqui que eu não tenho nem coragem de sair de casa uma hora dessa. A cidade tá fervendo. Mas vamos continuar a ver o filme dos gringos.
With worldwide mobility brought to a standstill in 2020, the coronavirus crisis led to the largest ever decline of global emissions on record. Restrições aí ligadas à pandemia do coronavírus levaram a maior queda nas emissões de carbono globais já registradas. To some, it elevated hopes that carbon emissions had peaked and illustrated the potential for a long-term, low-carbon recovery. Para alguns, isso foi visto como uma evidência de que as emissões de carbono tinham chegado a um máximo e seria o início de uma tendência de longo prazo de recuperação da economia de baixo carbono, né? Eu não me ajusto a esses. Eu vejo que passou a pandemia e a coisa continua subindo. Foi só uma lombadinha, né? Do mesmo jeito que a gente tem uma lombadinha agora de melhora da economia e a tendência é de queda. Essa é a minha aposta. Queda, colapso climático, colapso da civilização, colapso econômico, queda da economia. Daqui para frente, mais recessão do que estabilidade. Nonetheless, pollution at the end of 2020 rebounded to pre-lockdown levels as economies gradually opened up, prompting... Pronto, acabou-se o que era doce. Bastou as restrições da pandemia serem levantadas e o nível de poluição voltou a subir. The International Energy Agency to stress that this should serve as a stark warning to world leaders. The US and European Union have crafted policies in recent years to cut carbon emissions and invest in renewable energy, focusing on green growth instead of degrowth. Tá. Então várias economias focaram no crescimento verde ao invés de focar no decrescimento. E isso é problemático. Isso é problemático por quê? Porque essa coisa de transição energética é papo furado. Ainda mais se ela for baseada na construção de lagos de hidrelétrica como esse que está aqui atrás de mim, que é o lago da hidrelétrica de Belo Monte, que é um dos catalisadores da situação dramática de desmatamentos e queimadas que a gente vê na Amazônia nesse exato momento. Much to the dismay of some in the degrowth movement. While degrowth has yet to go mainstream, there have been some green shoots of progress in recent years. Scotland, Iceland, and New Zealand have all pledged to prioritise well-being rather than solely focusing on economic growth. Bom, apesar da ideia do decrescimento não ter ganho mais espaço nos últimos anos, existem algumas boas notícias, né? A gente tem a Escócia, a Nova Zelândia e a Islândia que passaram a se comprometer mais com o bem-estar da população do que com o crescimento econômico. Pelo menos manifestaram isso, né? Queria ver se Lula tem coragem de falar uma palavra sequer contra o crescimento econômico. Falar, crescimento econômico é bom, mas a nossa prioridade aqui agora é preservação ambiental e saúde da população. Se ele falar isso, eu acho que os tanques saem à rua no mesmo dia, né? Ou fecha o país. Perhaps it won't be too long before others are tempted to follow suit. Thanks for watching. Do you feel economic growth is essential to your future? Do let us know in the comment section. Aí ele fala assim, você acha que o decrescimento é importante para o nosso futuro? Deixe uma mensagem na seção de comentários. Não do dele, já tem muita mensagem lá. Depois vocês vão escrever em português, ele nem vai entender nada. Mas deixa aqui do nosso, comenta aí, a gente lê sempre. A gente inclusive faz novos vídeos, muitas vezes com base nos comentários. E eu estou o tempo todo verificando, viu? Eu posso não responder tudo, mas toda hora ali checando o que o pessoal está escrevendo. Os que falam bem, os que xingam. Olha aí, Eliana falou, cara, velhos falando como se fosse moleque para agradar reaça na internet. Moleque. Cara, eu sempre falei desse jeito. Não é porque eu tô ficando mais velho cada vez mais que eu vou parar de falar desse jeito. Não vou começar a falar que nem seu vovozinho, não. E o meu canal não agrada a reaça, não. A gente ataca os reaças. Que é isso? Falta de conteúdo? Falta de retórica? A única com bom senso é essa senhora. Inteligente e equilibrada. Isso ela é mesmo. Mas é outra que te surpreende aí no pensamento dela. Com certeza ia te deixar chocada. And don't forget to subscribe. Sim, isso é fundamental. Não esquece de se inscrever no canal, né?
Então, gostando de mim ou me xingando, inscreva-se no canal para você ver aí os próximos vídeos e me odiar cada vez mais ou gostar cada vez mais. Le Jarsan escreveu: que bacana que você faz longos passeios com os cachorros. Muitas pessoas pensam que basta um pátio, mas eles precisam muito de caminhar. Eles precisam muito caminhar. Parabéns pelos passeios e pelo conteúdo do canal. Valeu! O importante é ver, compartilhar e pensar no que a gente está falando. Porque não é só a audiência que a gente quer, não. A gente quer mexer com a cabeça das pessoas. See you next time. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.